Seja muito bem-vindo a esta aula. Aqui você vai aprender sobre a dinâmica do relacionamento saudável. Você vai entender como você deve direcionar, liderar a sua própria vida de tal forma que você vai naturalmente aprender a liderar um relacionamento. Começando pelos erros básicos do homem em uma relação. O homem, ele se perde numa relação porque o âmbito emocional dele, a libido dele, que é a semente do âmbito emocional, está direcionado unicamente para mulheres e não para a criação. Esse é o erro principal que você vai entender aqui nessa aula. A sua energia sexual é energia criativa. Você pode utilizar essa energia criativa para criar uma vida, um filho, ou criar o que você quiser. Uma empresa, um grande projeto, uma grande ideia, enfim. A vida que você almeja vai ser criada a partir da sua virilidade. E, como eu disse, o âmbito sexual é a semente do âmbito emocional, de tal forma que você, do mesmo jeito que você se apaixona por uma mulher e tem toda aquela neuroquímica, todo aquele negócio que te deixa apegado, preso àquela mulher, essa mesma paixão você vai ter por um trabalho que seja coerente com você, que você coloque a sua libido para isso. Entenda que libido não é só tesão sexual, é ímpeto de ação para aquilo que você quer fazer. Quando você está muito excitado ou muito apaixonado por uma mulher, você é capaz de fazer praticamente qualquer coisa. A força de uma paixão, que é a sublimação da energia sexual, do tesão, cara, faz o homem ser imparável. Pode estar exausto o quanto for. Se você é louco pra comer uma mina e ela te dá aquela, sei lá, aquela chance, né? Aqui vamos mudar completamente esse entendimento da mulher dar chance pro cara. Mas enfim, por fim, né? Surge a oportunidade. Mano, você pode estar exausto. Você vai levantar da cama, colocar a roupa e você vai correndo. Se não tiver carro, se não tiver bike, você vai correndo pra casa dela. Tá ligado? Não interessa a circunstância. Isso te dá uma força praticamente infinita. Se você aprender a utilizar esse mesmo tesão, essa mesma energia sexual, para algo que você sinta tesão em criar na sua vida, uma vida que você tenha tesão em viver. Então, meu amigo, você vai ter essa mesma força, essa mesma paixão, esse seu âmbito emocional, o seu tesão vai estar direcionado a isso, de tal forma que vai mudar completamente a sua acessibilidade, a sua abertura para relacionamentos ou para um sexo. Cara, pornografia você nem vai tocar nisso, porque você vai reconhecer esse seu poder, essa força criativa. Eu gravo essas aulas aqui, dentre qualquer outras aulas que você me vê, e você vê eu fazendo com esse foco, com essa fluidez, eu sinto o meu cérebro sendo preenchido de tesão. É um jeito completamente diferente do que é um tesão na hora do sexo. Mas, cara, eu tô aqui empolgado, eu tô aqui envolvido com isso aqui. Porque o meu tesão, a minha libido está em criar esse império que eu tô fazendo aqui no digital, na minha apresentação que eu faço lá no circo, porque é uma criação minha que eu realmente amo fazer. E é isso que eu estou dizendo que você precisa fazer para que o seu âmbito sexual e emocional não fique preso a uma mulher, que é o que vai fazer ela sentir que você está na mão dela. E quando ela sente que você tá na mão dela e de fato tá, mano, aí acabou a atração, acabou o desejo. O que é o saudável, o natural num relacionamento é justamente o homem estar igual o sol. Cara, você tem noção que o sol, ele tá a 830 quilômetros, 830 mil quilômetros por hora viajando a galáxia, mano. 830 mil quilômetros por hora. É absurdo essa porra. E os planetas estão lá, mano. O planeta Terra tá ali seguindo o Sol. Por quê? Porque o Sol ele tá seguindo o caminho dele na expressão do seu poder. A luz, o calor, tudo, toda a vida que acontece aqui, não é só pela água, mas a energia solar. As plantas se alimentam de energia solar. E o animal come a planta, que é a energia solar que está ali naquela planta que fez fotossíntese. Então o animal ele come a energia solar de segunda mão, porque o animal não faz fotossíntese, e a gente come de terceira mão, que é o animal comeu a energia solar. Ou seja, tudo aqui, a vida, ela acontece através da energia solar, que simplesmente está seguindo o caminho, e o planeta está ali fazendo caralho para orbitar isso aqui. É a mesma coisa. A mulher, ela vai, você pode estar ali a 1 milhão de quilômetros por hora,
e a mulher vai dar o jeito de te acompanhar se o seu foco for o seu caminho, a sua força, e você estiver exuberante na expressão do seu poder. Você precisa não só entender isso, mas realmente estruturar a sua vida para isso. Você tem que sentar, colocar sua cabeça, ter coragem de se colocar perante uma grande jornada, o que realmente faz sentido. Você tem que fazer uma autoanálise, fazer um processo disso. Precisa entender, você precisa colocar a sua honra, o seu respeito de ser você mesmo e seguir o seu caminho e não tolerar desrespeito tanto de mulher, ou seja, o que for, porque o mesmo desrespeito que de repente você pode aceitar de uma mulher, quando ela fizer um teste, um joguinho dela, é o mesmo desrespeito que você tolera o tempo inteiro de uma vida que não é coerente com você. Então, esse é um grande erro dos homens, que a mulher percebe que você é fraco, que você não sustenta a postura, que você não é firme no sentido de honra, de dignidade mesmo, porque na verdade você tá se permitindo ser desrespeitado, cara, com uma vida já que não faz sentido pra você. Você engole sapo no trabalho, engole sapo pra fazer parte daqueles coleguinha que, sei lá, você nem concorda muito, mas tá ali pra não ficar sozinho, nada, isso aqui. Enfim, né, contexto familiar, ou seja, rede social, tudo assim, tudo se diminuindo pra você conseguir caber em alguma coisa, ou seja, você vai aceitando desrespeito interno de você com você mesmo. Na verdade, às vezes não é nem a pessoa te desrespeitando, mas só o fato de você estar onde não faz sentido pra você já é um desrespeito de você com você mesmo. E aí, quando tiver um desrespeito no relacionamento, vai ser só mais um desrespeito. E que a mulher vai testar isso pra sentir a sua firmeza, pra sentir a sua dominância, pra sentir a sua liderança. Quando você estiver liderando a sua vida de uma forma muito firme, muito consciente, consistente, robusta, você for uma estrutura, mano, e a mulher, ela na hora que fizer um joguinho desse aí, sentir que bateu com uma rocha, meu irmão, ela vai te respeitar absurdamente, vai te admirar, e essa admiração vai ser o solo fértil pra verdadeira paixão, pro amor dela por você. Aqui são alguns entendimentos que eu te passei nessa aula sobre relacionamento, e existe um treinamento completo, onde você vai realmente estruturar a sua vida. Esse treinamento, ele não pode ser passado em uma aula, justamente porque não é conhecimento, é uma jornada que você vai trilhar, que é o que eu chamo de o caminho do fogo. Caminho do fogo, a gente usa ali as analogias, referência da história de Prometeus, que pegou o fogo, tomou o fogo para si. Esse fogo, Prometeus, que toma o fogo dos deuses e entrega aos homens, isso é uma simbologia para pegar o fogo, toma para si a sua própria virilidade, ou seja, ele pega o fogo de Zeus, né, que seria essa autoridade máxima, esse pai celestial, que é justamente essas regrinhas dos contextos sociais que você vai se diminuindo para caber, né, esse medo de ele ser bonzinho e, consequentemente, não emanar esse respeito no relacionamento, nada mais é do que a pura consequência de uma criança, né, um cara que não virou homem ainda, justamente por não ter assumido a própria virilidade, a própria energia, essa criança que ainda tem medo de desagradar as autoridades, né? É essa mesma disciplina que aprendeu quando era criança, com os professores, né? De não questionar nada, de ficar decorando e reproduzindo aquilo ali tudo ao decorrer da vida. O cara foi lá e ele continuou desse jeito, porque não teve um rito de passagem, onde agora ele toma a energia pra si e fala, foda-se, quebra todas as correntes e fala, agora eu vou trilhar o meu caminho, obrigado, mas agora eu tô indo embora. Então, Prometeus pegando energia, o fogo dos deuses, entregando aos homens, a humanidade, significa tomar energia para si e entregar para suas capacidades. A humanidade aqui, nessa analogia da história de Prometeus, simboliza todas as suas capacidades adormecidas, apagadas. Você vai iluminar, encher de calor e energia essas suas capacidades. Enfim, tem toda a história, tem toda a trajetória, o treinamento prático. Você precisa ter um treinamento físico que vai te dar essa força, vai te dar essa energia, essa estrutura robusta. Afinal, na história de Prometeus, quem salva Prometeus depois do castigo que Zeus dá a ele é Hércules. Hércules, então, está representando essa força integrada, essa força encarnada, essa estrutura, disciplina, força de vontade. É Hércules, monstrão. Então você vai ter um treinamento específico. Um treinamento, não é só ir para academia, é um treinamento que vai de fato te desafiar, que vai te fazer desenvolver consciência corporal, que vai te dar uma estrutura robusta. Treinamento, aumento de testosterona, tá? Cara, tudo isso é, como eu já falei, o grande erro dos homens é achar que basta uma técnica de
persuasão, uma técnica de manipulação, uma lábia para conquistar a mulher. Não, mano, é toda uma estrutura. Testosterona tem tudo a ver com isso. Você vai aprender a testosterona, vai aprender a organizar sua rotina de tal forma que você optimize seus hormônios naturalmente e regule seus neurotransmissores para você ficar não só forte, motivado, mas também centrado. Isso é muito importante, você ser um cara focado. O foco, a concentração, torna a disciplina extremamente fácil. E você tendo essa disciplina, então você desenvolve essa estrutura. Você estando em uma estrutura, estando em um caminho, a mulher vai ter o que ela orbitar. Eu falei do Sol, ela vai ter ao que ela orbitar. Entende? Então é toda essa construção chamada Caminho do Fogo. Inclusive tem o rito de passagem, que é uma coisa extremamente desafiadora para você nunca se esquecer. Nunca vai esquecer dessa porra. E isso vai ficar gravado como uma ancoragem no seu sistema, no seu subconsciente, de tal forma que agora acabou. Agora veio homem, assumir minha própria energia, minha própria virilidade. Te ensino a você tomar posse da sua própria energia sexual. Você vai entender como funciona isso. E por fim, vai ter também um trajeto para você começar a criar a sua própria marca pessoal, a sua própria vida, cara, sua empresa. E eu te ensino a você ganhar dinheiro a partir da sua expressão. Mas para isso você precisa encontrar a sua expressão, você precisa encontrar a sua autenticidade. E é toda a trajetória que eu acabei de dizer que está no Caminho do Fogo. Você vai ter acesso a essa trajetória, a nossa comunidade, dentre todos os cursos necessários, todos os treinamentos necessários para você ter o entendimento, né, para conseguir trilhar esse caminho. Então tem o Caminho do Fogo, testosteronático, a fórmula do super-homem, que é a rotina, o despertar da força, que é treinamento físico de calistenia, tem libidopata para você aumentar a sua libido, o poder oculto para você aprender a canalizar, direcionar, sublimar e transmutar sua energia sexual, a comunidade, o rito de passagem e as aulas exclusivas do Caminho do Fogo, principalmente lá no final, onde eu te ensino a você criar sua própria marca, você ter clareza sobre organização financeira, enfim, é tudo que é necessário para você não só, cara, dominar um jogo no relacionamento, conseguir um relacionamento saudável. Isso vai ser mera consequência do cara que você é. E vai ter também o meu treinamento dominando o jogo, que aí eu falo com mais profundidade essa questão de relacionamentos como um todo. Te passo o conhecimento, o entendimento aprofundado sobre como funciona essa natureza feminina, por que ela precisa disso. Sim, algumas técnicas para você gerar neuroquímica nela, você precisa gerar essa neuroquímica, tem um tempo certo, é como formar um bolo, tem os ingredientes e precisa de um tempo certo até que esse bolo seja formado. Esse bolo que eu tô falando é a admiração, a paixão, o tesão dessa mulher. A maioria do erro dos homens é justamente ser muito rápido, ser muito ansioso, muito apressado, porque o cara não tem um próprio caminho, não tem uma disciplina, não tem uma estrutura, não tem tudo isso que eu acabei de explicar, e aí quando surge uma oportunidade, o cara vai correndo igual um cachorro babão, e é isso que mata toda a história que você poderia ter com essa mulher. Ela pode até gostar, te amar, mas aí você quebra todo o encanto, toda a química da coisa, beleza? Então, se você quer entender não só sobre dominar o jogo do relacionamento, mas de fato começar a trilhar o seu próprio caminho, botão abaixo você vai conhecer o Caminho do Fogo. E meu irmão, vai ser muito bem-vindo. Valeu, obrigado, tamo junto, até sempre.